perito diz que eu estou bom para trabalhar. E aí? Isso acontece todos os dias no INSS. E o perito, no momento da perícia, ele não encontrou nenhum problema com você e está querendo que você retorne ao trabalho. E aí, como é que fica uma situação dessa? Como o perito avalia? A perícia médica é um exame, realizado no INSS por um perito, funcionário público do INSS, que irá analisar as condições de saúde do segurado e como afetam a sua vida social e profissional, para decidir se ele tem direito a um benefício previdenciário ou não. Como nós falamos, depende tudo do perito. Agora, difícil é engolir, porque o perito tem um vínculo com o INSS. O perito recebe seus pagamentos do INSS. O segurado não. O segurado é alguém que paga o salário do perito, E no momento que ele mais está precisando aí, no caso de um acidente ou de uma lesão, passa por esse tipo de situação, que muitas vezes é injusta, tá? Como se comportar diante do perito, do semideus? Bom, atenção aos documentos, atenção à data e horário, vista-se adequadamente para o exame, não finja ou exagere, tá? O problema, a sua lesão, e foque no problema principal que você tem. Você pode ter 10 doenças, mas você vai focar naquela que é a maior incapacidade que você tem e explique para ele como afeta o seu trabalho, tá? Para ver se o semideus ele consegue entender e realmente avaliar, fazer um diagnóstico correto. Porque você entrar na sala, muitas vezes, ele não olha na sua cara, ele não olha na sua documentação, muitas vezes eles não falam nada, simplesmente digitam num computador e manda você embora. E aguarda o resultado depois das 21 horas no portal Meu INSS. Bom, o que reprova na perícia? Muitas perícias são indeferidas por motivo de não ser constatado, por exemplo, a incapacidade para ter direito ao benefício, ou então a falta de documentos. A carência também e qualidade de segurado nesse momento também conta muito, tá, minha gente? Por isso que nós sempre falamos aqui que uma das dicas principais que nós trazemos aqui no canal para vocês é com relação à documentação e cadastro atualizado, tá? Caso você tenha algum problema e o INSS precisa entrar em contato e o seu cadastro estiver desatualizado, você também tem um período, um prazo para entrar em contato com o INSS. Se você não o faz, você perde totalmente o seu benefício e você teria que fazer novamente um novo pedido, tá? E para você voltar a trabalhar, essa é uma dúvida que nós respondemos aqui no canal, porque nós recebemos pergunta a respeito, tá? Se você voltar a trabalhar antes da perícia, você pode? Pode sim, tá? Retornar ao trabalho antes da perícia inicial, mas isso não é obrigatoriedade, Trata-se de uma possibilidade caso você já esteja recuperado, com alta médica e devidamente apto para o trabalho, tá? Se a empresa não concordar, por exemplo, com a decisão do INSS e não receber você dentro das suas dependências, da alta que você recebeu no INSS, ela deve cobrar isso em juízo, tá? Mas isso não tira a responsabilidade dela de arcar com os seus salários mensais. Não importa quanto tempo dure esse período, tá? A empresa é obrigada a receber você. Agora, se ela discorda da posição do INSS ou do perito, ela entra na justiça, mas ela é obrigada a continuar pagando seu salário. Mas existem algumas condições que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Não é simplesmente qualquer, por exemplo, segurado pode retornar ao trabalho a hora que bem entender e receber o benefício do INSS. Não funciona assim, Tem como cancelar uma perícia do INSS? Também é uma dúvida muito grande. Para você solicitar o cancelamento ou uma remarcação, de um agendamento de uma perícia, você pode fazer através do telefone 135 ou mesmo através do portal Meu INSS, tá? Nós sempre falamos da importância do portal aqui no canal. Você consegue fazer o que antes você perdia o dia inteiro, às vezes, para resolver dentro de uma agência, e você consegue hoje resolver através do seu smartphone em questão de minutos, da sala da sua casa, de qualquer lugar, sem precisar, por exemplo, ligar no 135, marcar um agendamento presencial. Praticamente todos os serviços do INSS estão dentro do portal. Então eu não faço propaganda do INSS não, tá, pessoal? Trago aqui sempre a informação dessa ferramenta, desse portal, por ser muito importante para todo segurado do INSS. Bom, é necessário esperar a perícia para voltar a trabalhar?
O retorno das atividades laborais antes de realizar a perícia depende de cada situação, tá? Cada segurado que esteja apto a trabalhar, ele pode voltar uma vez que esteja recuperado. Por isso, a partir de 30 dias de afastamento, presta bastante atenção. 30 dias de afastamento, o retorno depende da realização de uma perícia de saúde ocupacional. Quer dizer, olha aí, já não é mais como antes, tá? A portaria lá diz, 8.961, que o segurado tem direito a voltar a trabalhar sem ter passado por uma perícia, mas agora já entrou um outro fator que é muito importante. Se você estiver com mais de 30 dias de afastamento, é necessário que se faça uma perícia de alta, tá, pessoal? O que acontece se eu voltar a trabalhar antes da perícia? Caso o segurado retorne ao trabalho e necessite afastar-se novamente pelo mesmo motivo, ainda que seja por um dia, durante o período de 60 dias, será reencaminhado ao INSS. Funciona assim o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal. Os primeiros 15 dias, que são responsabilidade da empresa, o INSS passa a ter responsabilidade a partir do 16º dia. Esses 15 dias nós já explicamos que eles não precisam ser corridos, pode ser intercalados, desde que seja, por exemplo, pelo mesmo fator que gerou aí, no caso, o atestado. Você pode tirar metade de 15 dias, 7 dias, aí recupera, tem uma melhora, retorna ao trabalho, mas passa um mês, o problema volta. Você pega mais 7, 8 dias, se completar os 15 dias antes do período de 60 dias, conta tudo junto, como se fosse corrido. É intercalado, tá? Pode ser 3, 4, 5 vezes. Dentro dos 60 dias, se for a mesma doença, o mesmo CID, não importa quantas vezes foi dado um laudo. Ele chegou a 15 dias, vai precisar do INSS, você já tem direito a entrar com pedido de benefício no INSS, que fique bem claro isso. O que acontece se eu não comparecer na perícia? E é um problema sério, viu? A remarcação existe exatamente para isso, tá, pessoal? Caso chegue perto da data da perícia e você sabe que você não vai poder comparecer, uma semana antes, faça o reagendamento. É melhor porque, caso você falte na perícia, o INSS vai entender que você está recuperado, que está tudo bem, vai cancelar todo o seu pedido e você, para conseguir, por exemplo, passar novamente por uma perícia, você vai ter que fazer um novo pedido. É muito cansativo, então não vale a pena. Remarque a perícia, que é muito melhor, tá? Agora tem aqueles casos, por exemplo, que a pessoa já está cansado da empresa, está querendo sair da empresa, está querendo pedir demissão. É possível você pedir demissão, por exemplo, com perícia marcada no INSS? Bem, se você está de licença médica, naqueles 15 primeiros dias, não foi para o INSS, você pode pedir demissão normalmente. Agora, a partir do momento que você já está recebendo um benefício do INSS, aí não. Você não tem como pedir demissão, por quê? Porque enquanto você estiver recebendo o benefício, o seu contrato de trabalho fica suspenso, tanto no auxílio-doença como na aposentadoria por invalidez. Como nós já comentamos em diversos vídeos, que tem segurados que ficam revoltados. Por quê? Pessoas que têm muitos anos de empresa, têm um bom dinheiro, né, para receber direitos trabalhistas, está querendo sair da empresa, acontece um acidente ou uma doença e essa pessoa fica afastada, e durante esse período de afastamento, esse contrato ele fica suspenso e a pessoa não pode pedir a demissão e nem a empresa mandar embora. Então, o que acontece? Principalmente a aposentadoria por invalidez, que depois da reforma da Previdência teve uma perda aí de 40%, praticamente no rendimento desses segurados que se aposentou. Se ele ganhava um X quando estava na ativa, ele aposentou por invalidez, depois da reforma da Previdência, cai para 60% de seus rendimentos. Quer dizer, fica uma situação muito difícil, porque muitas vezes esse segurado já passava por dificuldade antes mesmo de se aposentar, porque a renda não alcançava para pagar as contas, para dar conforto para a família. Às vezes tem uma necessidade de um remédio, tem uma pessoa doente, fica muito difícil e ainda cai para 60%. Então tem muita gente pedindo alta no INSS, retornando ao trabalho, mesmo estando aí lesionado, mesmo estando com a sua capacidade reduzida, para ver se volta a receber aí um salário integral, ou mesmo também pedir a demissão da empresa e receber os seus direitos trabalhistas, tá? Você pode, depois que pediu demissão, num caso como esse que nós estamos falando, você pedir novamente um benefício no INSS. Por quê? Porque você entra no período de graça. Lembra o que é o período de graça? Olha uma dica que nós estamos dando. Você quer sair da empresa? Você peça a demissão da empresa ou a empresa lhe manda embora. Você entra no período de graça, que é aqueles 12 meses, no mínimo, né, que você vai ter aí como um seguro, que se caso acontecer um acidente ou uma doença com você de qualquer natureza, você tem direito a um benefício do INSS. Depois que você receber esses direitos trabalhistas, você pode pedir durante esse período de graça um benefício normal. É uma maneira de você conseguir receber, né, os seus direitos trabalhistas, em vez do contrato ficar suspenso lá enquanto você está recebendo um benefício do INSS, que muitas vezes não vai suprir a necessidade que você tem de manter, né, o sustento da sua família.
Quantas perícias eu posso fazer e qual é a validade do laudo? Bom, depois que você teve a perícia negada, você pode pedir uma perícia de reconsideração. O que é isso? Você não concordou com a avaliação ou com o diagnóstico do perito, né, que fez a primeira perícia, e você pode pedir aí que seja feita uma nova perícia para ter uma segunda opinião, para ter um outro diagnóstico, para ver o que está acontecendo, tá? A validade do laudo, da documentação, nós sempre falamos que quanto mais atualizado tiver, melhor, 30, 40 dias no máximo. Um laudo, ele precisa ter todos os dados, o nome completo do segurado, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o CID da doença não pode faltar de maneira alguma dentro desse laudo. A data tem que estar bem específica e quanto mais próximo da perícia, melhor, tá? O histórico do seu estado de saúde naquele momento, é uma lesão permanente, é uma lesão temporária, quanto tempo você precisa, ou então você não tem mais condições, tem que se aposentar por invalidez. Tudo isso são elementos importantes para constar numa documentação que vai ser apresentada para um pedido de benefício dentro do INSS ou mesmo dentro da Justiça. Então atente sempre à documentação. Nós sempre falamos aqui que é uma das dicas, uma das informações mais importantes que nós passamos aqui no canal, devido ao que muitos pedidos de benefício já foram indeferidos porque a documentação estava desatualizada. Acreditem, tá? Acreditem, porque o perito, nós pensamos que muitas vezes ele não dá atenção, mas ele olha. O perito, quando você entra na sala, eu encaro assim, né, no INSS. Quando você entra na sala, você já está com indeferimento. Você vai ter que mostrar para o perito que você tem direito à concessão do benefício. Você não pode entrar na sala do perito achando que o benefício está concedido e depende do perito. Não. Se você entrar na sala tendo consciência, bom, eu tô com toda a documentação, tô com tudo em ordem, tudo atualizado, já tô meio caminho andado para mim conseguir aí um benefício. Falta agora um exame, falta aí um diagnóstico desse perito para ele fazer a concessão do benefício. O tempo de espera quando você pede um benefício no INSS, uma perícia, ela não pode passar de 30 dias, tá, pessoal? Se isso acontecer, você tem direito a enviar, por exemplo, toda a documentação que comprove a sua incapacidade, pode fazer através do portal Meu INSS. Em 15 dias, aí o INSS é obrigado a liberar pelo menos um auxílio-doença para você sem perícia pelo período de 90 dias. Antigamente, o que estava acontecendo? Está demorando muito para se marcar a perícia. 3, 4, 5 meses. E as pessoas ficam sem rendimento durante esse período. Quer dizer, esse segurado ele não pode ser prejudicado dessa maneira. O INSS tem problemas? Problema do INSS. Você cumpriu a sua parte, tem direito. O INSS tem que dar um jeito. Se ele não tem condições de atender, por exemplo, a perícia antes de 30 dias, ele que arque com as consequências e conceda o benefício sem perícia, que é o que acontece. 90 dias não é uma solução para todos os problemas do segurado. Vai impedir desse segurado ficar meses, muitas vezes, sem receber, sendo humilhado, necessitando pedir ajuda de parente, ajuda de amigos, tá? E esses 90 dias, eles podem ser prorrogados por mais 90. Quer dizer, você consegue aí 180 dias ficar de auxílio doença sem perícia, caso o INSS não marque essa perícia dentro de um prazo de 30 dias, tá, pessoal? Se o problema persistir, tem que passar por uma perícia presencial. Teria que fazer um novo pedido para passar por uma perícia presencial. Quem está recebendo benefício do INSS, por exemplo, o auxílio doença, pode pedir uma prorrogação, tá? Você já está recebendo o benefício e está vencendo lá o DCB, que é a data de cessação do benefício, mas você ainda continua com problema, você não tem condições de retornar ao trabalho, você pode pedir uma prorrogação desse benefício. É feito através de perícia, você pode pedir 3 vezes a prorrogação, tá? Depois dessa terceira vez, caso você ainda pedir novamente, uma perícia conclusiva para ver se há ainda condições de te prorrogar esse benefício. Caso não conceda nessa perícia conclusiva, o recurso que você vai ter é um requerimento, tá? Que você também pode preencher através do portal Meu INSS. O que é o requerimento? É uma avaliação que você está pedindo para ser feita pelo INSS e ele tem 30 dias de prazo para responder. Esses 30 dias também pode ser prorrogado por mais 30 dias, como nós já falamos em algum vídeo, né? O segurado, ele nunca tem esse benefício, né? Por exemplo, a data X, vamos prorrogar por mais um período para o segurado. Não, para o segurado é aquilo, é uma data final e acabou. Se não conseguiu, problema do segurado. Agora para o INSS não, né? Facilita bastante. É 30 dias, mas tem prorrogação de mais 30, né? E depois tem outros recursos, pode enrolar mais um pouco, pode recorrer. Quer dizer, existem diversas coisas que acabam cansando, que acabam nos trazendo tanta insegurança, que o segurado ele chega no INSS com a perspectiva, depois de tantos anos ter pago, né, esse instituto, não perguntaram para ele se ele quer pagar, se ele prefere, por exemplo, pagar uma previdência privada em vez de pagar o INSS, não. Se você vai contratar uma previdência privada, você vai continuar pagando o INSS. Ninguém pergunta para você se você deseja
ou não pagar, tem um registro lá em carteira, primeiro pagamento já está descontado o INSS sem ninguém te perguntar nada, tá? Pessoal, a perícia depende de muitos fatores, tá? Muitas coisas que não são levadas em conta, mas é muito importante. Como nós falamos, documentação, você chegar cedo, você não precisa estar vestido black tie, né? Você não precisa estar com uma roupa de gala, com uma roupa aí de um evento para passar numa perícia. Vá com uma vestimenta normal, responda somente o que o perito perguntar. Não exagere quando falar da sua lesão, da sua doença. Se você tiver diversos problemas, não fale de todos os problemas. Fixe naquele problema que está impedindo de você retornar para as suas atividades. Porque você pode confundir o perito ou dar a entender que você está tentando fraudar. E o perito não é seu amigo, também não tem. Ter uma intimidade, né, com o perito, sabe? Tratando como se ele fosse um amigo ou alguém muito próximo a você. Não, ele é um funcionário do INSS, ele está ali para fazer uma avaliação. A perícia, ela segue um rito, ela segue uma normas, tá? Não é cada segurado que entra dentro da sala, o perito age de uma maneira, não. Existe um padrão para fazer a perícia. Então não fique conversando com o perito, só responda quando ele perguntar, porque você pode acabar irritando o perito e ele vai querer que você saia da sala o mais rápido possível e vai indeferir o seu pedido de benefício. Parece que são coisas que não são importantes, mas contam na perícia, pessoal. Infelizmente conta. Lidar com o ser humano é muito difícil, principalmente quando nós vamos ser avaliados por um outro ser humano. É muita dificuldade, sabe? É uma relação difícil. Nem sempre aquela pessoa que está lá te avaliando, ela vai com a tua cara. Às vezes ela está com um problema pessoal e ela mistura com o profissional. Isso acontece, né? A pessoa está revoltada com o mundo e acha que aquele segurado que está precisando do benefício não merece a atenção dele, não merece o benefício, e ele acaba confundindo. Aí o que acontece com esse segurado? A injustiça. E aí não consegue os direitos, é obrigado a entrar no juizado federal, né, na Justiça Federal, para tentar conseguir seus direitos. Quer dizer, infelizmente a vida é assim, não é perfeita. E nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Para isso que nós trazemos conteúdos aqui no canal, para mostrar para você, para tentar ajudar você, dar dica, mostrar soluções e caminhos para que você possa evitar esse tipo de coisa, tá? Então atente a esses detalhes, porque são muito importantes. Amigo e minha amiga, eu espero que essas informações tenham sido importantes, tenham trazido conhecimento, tirado dúvidas, esclarecido, porque são atualizadas e eu tenho certeza que vão ajudar você demais. Como nossos vídeos aqui, conteúdos aqui no canal, já ajudaram muita gente. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão, tá? São muito importantes e podem ajudar você a resolver qualquer problema que você esteja no INSS, tá? Então você só tem a ganhar, e o melhor de tudo que é de graça. Não deixe aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família com paz, amor, sabedoria, harmonia, prosperidade e alegria. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.